Bom dia, sejam bem-vindos nessa live de hoje. E o tema da live de hoje é Jesus ressuscitou. Sejam bem-vindos nessa live de hoje. Que o Senhor derrame o seu amor incondicional sobre a sua vida, que a glória de Deus resplandeça sobre a sua casa. E hoje nós estamos aqui reunidos por esse motivo, porque Jesus ressuscitou. Amém? Vamos chegando e vamos convidando nossos amigos para a live. Vamos lá. Vamos convidar aqui todos os nossos amigos para a live de hoje. Vamos lá. Enquanto isso, vamos agradecendo a Deus. Glória a Deus por esse momento tão especial na presença do Senhor. Vamos lá. Glória a Jesus por cada um que está aí nessa live. Deus seja louvado nessa manhã. Deus seja louvado. Bom, vamos lá. Estou enviando a live aqui para o pessoal. Acredito que é isso daí. Bom, vamos chegando aí. Cheguem agradecendo. Nada pode vencer o grande amor do Senhor. Que Deus venha trazer essa graça abundante sobre as nossas vidas nessa manhã. Cheguem agradecendo, orando. Pai, obrigado por esta manhã na Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ressuscitou. Te glorificamos, te exaltamos essa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, por seu amor incondicional, Pai. Te glorificamos, Senhor, nesta manhã. Te agradecemos porque o Senhor vive. Te agradecemos porque o Senhor ressuscitou. Obrigado por este amor, Pai, que nos toca. Deus seja louvado. Obrigado, Pai. Aleluia, Senhor. Santo é teu nome, Pai. Santo, Senhor, é aquele que vive para todo sempre. Deus seja louvado nessa manhã. Te glorificamos, te exaltamos, Senhor, por este momento de glória. O Senhor não estava mais ali, o Senhor ressuscitou, Jesus. Hoje estamos aqui e devemos a nossa vida para o Senhor. Aleluia. Agradeça a Deus essa manhã, receba o novo de Deus, receba esse poder que acompanhou Jesus nesse terceiro dia, aleluia, esse amor, aleluia, aleluia. Agradeça, aleluia, Senhor, te glorificamos essa manhã. Te exaltamos essa manhã, Senhor, por tudo que Tu és. Receba esse amor de Deus, receba essa glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém. Agradeça, só agradeça a Deus. Louve o Senhor porque Ele é bom. Louve o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Gente, Ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou. Aleluias. Bom, hoje vocês sabem, a nossa live é sobre que Ele não se encontra mais entre nós. Essa foi a mensagem de Mateus 28. Essa foi a mensagem de Mateus 28. Deixa eu tirar agora aqui. Obrigado, Gabriel Guedes, sempre nos abençoa. E agora vamos para o fundo musical. Mateus 28, 6. Mas Ele não está aqui. Já foi ressuscitado como tinha dito. Venham ver o lugar onde Ele foi posto. Olha que poderoso isso. Mas Ele não está mais aqui.
Ele ressuscitou como tinha dito. E olha, gente, olha que assim, ó, eu acho que, sei lá, faz uns 21 anos que eu prego a palavra. Acho que eu já preguei essa palavra aqui dezenas de vezes. Mas hoje ela se fez nova na minha vida. Olha o que está escrito aqui, preste bem atenção. Mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, certo? Como tinha dito. Jesus, ele falou que ele iria passar deste mundo, nascer, viver, morrer, ressuscitar. As palavras que eu sempre falo, que eu não posso citar aqui na live, a palavra morrer, tudo que tem envolve essa palavra, o Instagram bloqueia, não tem problema. Mas como a live hoje é de que Jesus ressuscitou, então eu vou falar a palavra, provavelmente essa live vai ficar bloqueada depois, mas eu preciso falar, porque é o que o contexto diz aqui. E olha que poderoso isso daqui. Como tinha dito. Pedro, até eu falei na live dessa semana da cura da alma, que hoje a gente encerra os 21:1. Pedro olha para Jesus e fala: mestre, o senhor não vai morrer não. Jesus olha para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás, tu serve como uma pedra de tropeço. Naquele exato momento, Pedro deu uma brecha, o inimigo usou ele para dizer que Jesus não morreria, que Jesus não iria ressuscitar. Só que Pedro estava vendo pelos seus olhos carnais. Então Jesus já havia dito, os seus discípulos sabiam disso, que Jesus iria morrer e ao terceiro dia ele já teria ressuscitado. E ele se assentaria à destra de Deus Pai. Gente, olha que poderoso isso daqui. Preste bem atenção. Se ele disse que iria ressuscitar, por que ninguém acreditou nisso e por que as pessoas foram visitar ele no túmulo dele? Você entende que nós, como seres humanos, todos nós, temos um pouco de sangue de Tomé nas nossas vidas? O que é isso, Daniel? Tomé chega para Jesus e fala assim, quando os discípulos chegam ali falando que tinham visto Jesus, né, depois de terem ressuscitado, depois de ele ter ressuscitado e aparecido, que é o contexto aqui de Mateus 28, Tomé disse: se eu não colocar as mãos nos furos, e se eu não colocar a mão sobre o ombro dele, abraçar ele, eu não acredito. Só que, gente, preste bem atenção aqui. Hoje aqui nós estamos vivendo pela fé, certo? Só que naquela época as pessoas tinham visto Jesus. Vocês não têm ideia. Tinham conversado. Se assentaram numa mesma mesa para comer junto com ele. Tomaram santa ceia com ele. Pegaram o pão da mão dele. Eles viram Lázaro ressuscitar. Viram paralíticos andar. Viram surdos e mudos falarem, ouvirem. Os discípulos viram Jesus multiplicar pães e peixes. Viram ele andando sobre as águas. Viram ele acalmar tempestades. E mesmo assim, foram até o túmulo procurar Jesus, sabendo que Jesus falou que ele havia de ressuscitar. Sabe o que isso me leva a entender? Que quando Deus fala, nós temos uma dúvida quando Deus fala. Lembra aquela passagem onde as pessoas falavam assim: nos dê um sinal de que o Senhor é Jesus. Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim: nenhum sinal lhe será dado para essa geração incrédula. E eu falei isso numa das lives esses dias, mas Jesus nunca falou que iria responder orações. Jesus ama falar com você. Deus ama fazer promessas para você. Deus ama estar com você. Só que nós muitas vezes somos como Tomé. Muitas vezes para acreditar nós precisamos ver para acreditar. E fé é aquilo que eu não vejo, mas eu acredito, creio e adoro Ele por isso. Naquele exato momento, como tinha dito. Por que, Daniel? Versículo 1 de Mateus 28. Depois do sábado, no domingo bem cedo, como se fosse hoje, num domingo cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo.
Versículo 2 agora. De repente, houve um grande temor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Você tem ideia do que é essa visão? Tremeu tudo onde elas estavam, porque desceu um anjo do céu. Um anjo do céu. E um anjo não chega nem aos pés do poder que Jesus tem. Não estou falando que entrou ali um batalhão de anjos, que desceram um batalhão de anjos, milhares de anjos. Um anjo desceu do céu, removeu a pedra como se fosse isopor. Sentou-se nela. 3. Ele era parecido como um relâmpago. Você tem ideia? Ele era parecido como um relâmpago. E as suas roupas eram brancas como a neve. Aleluia. 4. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos, pálidos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Aleluia. O anjo desceu ali só para responder aquelas pessoas que estavam literalmente com Jesus. Sabe, gente, isso daqui é uma palavra que mostra como nós somos naturais, como o Senhor, Ele é poderoso, e mesmo diante de todo o sofrimento de Cristo, Ele estava no controle. Se você pegar ali até o final do capítulo 27 de Mateus, no comecinho do 27 fala sobre que Judas tira a sua própria vida, no final do 26 fala sobre que Pedro nega Jesus, e aqui no 28 já fala sobre que Jesus havia ressuscitado. Eu fico meditando aqui e fico pensando naquelas mulheres que foram ver Jesus, que foram para ter esperança de poder vê-lo. E ali começa todo o processo em que Jesus apareceria algumas vezes para os seus discípulos, para essas mulheres, e ali começava, lógico, quando eu digo começava, era o start inicial, né? Mas já vinha acontecendo, né? O start de salvação da humanidade. A prova de que Deus nos ama não foi apenas Jesus ter ido para a cruz e ter partido desse mundo através da cruz, mas Ele ter ressuscitado. E o anjo fala assim para elas: mas Ele não está aqui. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, versículo 5, e o 6 fala assim, mas Ele não está aqui, Ele já foi ressuscitado como tinha dito. Ele já tinha dito isso. Agora, versículo 7, agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte. Veja bem, o anjo não fala aos meus discípulos, aos discípulos dele. Olha o respeito que o anjo tinha. Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. O anjo já estava falando assim, avisa os discípulos que Jesus vai aparecer para eles. Viu? Aleluia. Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Gente, vocês podem falar assim: isso é normal para nós que estamos falando agora. Porque já lemos, aprendemos. Mas em tempo real,
Gente, preste atenção no que eu vou dizer aqui para vocês, é muito forte. Por que Jesus aparece ali? Qual que é a lei natural da natureza? Um filho sabe que um dia vai ter que enterrar o seu pai e sua mãe. Mas uma mãe, um pai não está pronto para enterrar um filho. E você sabe o que Maria passou vendo Jesus naquela cruz? Você sabe o sofrimento dela como mãe? Você sabe o sofrimento daqueles que largaram tudo para servir a Jesus? Você tem ideia do que é isso? Hoje aqui, essa palavra é uma prova de um poder sobrenatural de Deus. É uma prova de que Jesus, ele veio nessa terra só para entregar o que Deus tinha para a humanidade. E o que Deus tinha para a humanidade? Amor. Salvação. Sete ainda. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. E o finalzinho fala assim, ó: era isso o que eu tinha para dizer para vocês. O anjo desce só para isso. Oito. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo. Essa é a verdade, gente. Por mais que a gente fale de Jesus, eu estou arrepiado falando isso. Por mais que a gente pregue sobre Jesus, por mais que a gente fale de Deus, dos anjos, mas quando você vê o sobrenatural, quando você vê além do natural, você teme. Porque ninguém está preparado para isso. Ninguém está preparado para estar andando na rua de carro e olhar e se deparar com um anjo ou algo do tipo. Entende que isso é um poder de glória imenso, tanto que quando o anjo desce ali, vê um tremor, vê um terremoto. Ele mexe numa pedra, como se fosse um isopor, e as mulheres ficam vendo aquilo ali, tipo, todo aquele barulho, aquele estardalhaço. Os guardas que estavam cuidando do túmulo ficaram pálidos de medo. Só que quando nós partirmos dessa terra, isso tudo vai ser normal pra gente. Nós vamos se assentar na mesa dele. Eu já estou falando sobre os céus, sobre a nova Jerusalém. Nós vamos cear com ele. Nós vamos conversar com anjos. E é isso que a nossa alma anseia, é isso que o nosso espírito anseia. A nossa carne quer isso daqui, ó. A carne quer a matéria. A nossa carne não está preparado para o sobrenatural, porque nós somos naturais. Elas foram embora depressa do túmulo, porque estavam com medo, mas muito alegres. Olha que loucura isso. Ao mesmo tempo que estavam com medo, estavam muito alegres. O sobrenatural nos traz medo. Só que traz alegria, porque a alegria vem da alma. O medo é carnal. A alegria aqui é sobrenatural. É a alegria que só Jesus pode dar. É a alegria que a tua alma tem ao se deparar com aquilo que é eterno. E quando nós estamos conectados com aquilo que é eterno, embora muitas vezes tememos, porque, como eu disse, a nossa carne teme, mas o nosso espírito se alegra em Deus.
E elas correram para contar tudo aos discípulos. 9. De repente, toda vez que a Bíblia fala de repente, se prepara, porque o primeiro ali pareceu anjo, agora, de repente, Jesus se encontrou com elas. Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Sabe, gente, eu não sei o que Deus prometeu para você. Eu não sei qual foi ou quais foram as promessas que Ele fez para você. Eu só sei que Ele cumpre aquilo que Ele fala. Deus cumpre aquilo que Ele fala. Você sabe qual foi a reação delas? Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem para a Galileia, e eles me verão ali. Qual foi a última vez que você viu Jesus? Jesus aparece para elas. Aí no 11 fala assim, ó: enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. 12 Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: diga que os discípulos dele vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu e vocês não terão nenhum problema. Desde aquela época já pagavam propina. Que podre. Que misericórdia isso daqui, só por Deus. 15 Os soldados pegaram dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou os judeus até o dia de hoje. Ou seja, a verdade sempre prevalece. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Os 11 discípulos foram para a Galileia e os chegaram no monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam com que eles sejam meus seguidores, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando ele a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. Lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a maior promessa. Mateus 1:21, Jesus faz a promessa que ele viria. Isaías 53, Deus faz uma promessa que Jesus viria. Mateus 1,
21, se não me falha a memória. 1,19, 1,21, 1,21. A Bíblia fala que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. E aqui no final do livro de Mateus, Jesus fala: eu estarei com vocês todos os dias. É uma promessa que não pode ser revogada. Eu quero dizer algo para você hoje, muito poderoso da parte de Deus para a sua vida, que vai edificar a sua fé agora. No livro de Marcos, no livro de Lucas, fala muito mais sobre esse plano que Jesus ressuscitou. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: é que todo o plano que Deus tem na sua vida, Ele vai cumprir. Eu sei que Deus já falou para você. Eu sei que muitas vezes você esqueceu, desacreditou, ou de alguma forma não creu, ou de alguma forma duvidou. Mas você entende que de Gênesis até Apocalipse, e especificamente Isaías 53, Mateus 1:21 e aqui em Mateus 28, a Bíblia fala que Jesus tinha dito que isso ia acontecer e aconteceu. Deus lá em Isaías 53 falou que Jesus, Ele iria enviar Jesus, pelas suas pisaduras seríamos sarados, curados, o castigo que nos traria a paz Ele levaria sobre si, enfim. E Deus cumpriu tudo que Ele prometeu. Daniel, o que isso tem a ver comigo? Talvez você esteja esperando algo, que Deus cumpra algo na sua vida. Mas eu quero dizer algo para você nessa live de hoje. Eu quero dizer que não importa se passou 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, se você está com 60, 70, 80, 90 anos. Embora você não esteja vendo, mas Deus está cumprindo os planos dele na sua vida todos os dias. Como assim? É que nós sempre queremos o resultado. E vivemos numa época em que as pessoas são imediatistas. Por quê? Porque nós temos um aparelho de celular na mão que ao clicar você já acessa tudo que você quer em segundos. Só que é o seguinte: Deus não vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você em segundos. Ele vai demorar tempo para preparar você, para que você não se perca, para que você não seja um escândalo para Ele na terra, para que você não fique perdido, para que você não fique perdido, para que você entenda e dependa dEle, porque Ele ama você. Imagina, se Jesus, como bebê, fosse passar por uma cruz, ele nem saberia o que estaria acontecendo, ele nem sabia o que estava acontecendo. Tanto que a ordem é que quando Jesus nasce, na época o rei já começou a mandar fazer buscas para tentar matá-lo. E o anjo aparecia para a família de Jesus e falava: sai daqui porque estão vindo buscar o menino. Então desde quando Jesus nasce, já havia uma perseguição contra ele. E se tem algo que Jesus nos ensina, é que Ele honrou a sua família. Se você quer ter resultado em qualquer área da sua vida, esse é um princípio desde Salomão, princípio de Jesus. Honre sua família. O que é a sua família? A sua família é quem está dentro da sua casa hoje. Essa é a sua família. Essa é a sua família. Quem não está dentro da sua casa hoje se tornar os seus familiares. Então, em primeiro lugar, você precisa honrar a sua família, depois seus familiares. Os nossos irmãos na fé. Hoje a minha família é eu, minha esposa, meus filhos. Meus familiares estão ao meu redor. Os irmãos na fé estão ao meu redor. Eu preciso honrar a minha esposa, honrar os meus familiares também. Eu preciso honrar os meus filhos. Jesus fez isso. Enquanto Jesus estava vivo nessa terra, Jesus fez isso. Jesus, ele foi obediente aos seus pais. Jesus honrou seus pais em vida. Assim foi Salomão. Assim foi Davi. Assim foi os grandes homens e as grandes mulheres da Bíblia. Daniel, mas por que isso? Porque tem uma grande promessa de Deus nisso. E se a pessoa é cristã ou não é cristã, mas ela honra esse princípio, ela é abençoada na terra. Então isso é muito poderoso. Hoje, quero dizer algo assim para você, ó. Cumpra princípios e valores.
e você jamais será desamparado. Regras, citei isso bem no final da live de ontem, regras, elas foram feitas para serem quebradas. Não viva de regras. As regras falham, as regras são humanas, mas viva de princípios e valores. Quando você vive de princípios e valores, você tem um compromisso com Deus, o Criador de tudo. Daniel, mas por que você está falando a palavra Criador agora? Porque a palavra Criador tem a ver com criação, e a criação é desde o princípio. Então, desde quando Deus fez tudo, então Ele é o Criador, significa que Ele fez tudo lá no início. E tudo que Deus fez é bom, perfeito, agradável. Deus colocou princípios e valores para nós vivermos nessa terra. Então viva disso nessa terra. Só que muito maior do que isso é você viver uma espiritualidade tão incrível, a ponto de que a tua alma, o teu espírito está falando, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Por isso que aquelas mulheres, ao verem Jesus, ficaram comendo e ao mesmo tempo alegres. Ou seja, a sua carne diz assim, eu preciso cuidar do que é terreno. E está tudo certo. Porque enquanto você viver nessa terra, você precisa cuidar do que é terreno. Porém, você jamais pode perder o seu foco. Você jamais pode tirar os seus olhos de Jesus. Porque, veja bem, embora Jesus, ao terceiro dia, tinha ressuscitado, 3 dias que Jesus não estava ali, eles não perderam a fé. Sabe o que Deus está falando para você? Não importa se aquilo que Ele te prometeu, o tempo que for necessário, vai demorar 1, 2, 3, 4, 5, não importa quanto tempo vai demorar. Muitas vezes, o tempo da demora significa que Deus está testando, provando a sua fé. Deus está vendo até onde você fica com os olhos nele, ou até onde você vai, porque é interessante para você, e você abandona ele. Você tem ideia do que a mãe de Jesus viu? Viu tudo aquilo ali, ela estava vendo, contemplando todo o sofrimento do filho dela. E ela não podia sequer tocar no filho dela. Ela não podia abraçar o filho dela. Ela não podia sequer chegar perto do seu filho. Só que Maria tinha uma missão. A missão de Maria era difícil. Engravidar, sendo virgem, dar à luz sendo virgem, ou seja, ela foi concebida pelo Espírito Santo. De certa forma, explicar isso para o marido dela, depois o anjo veio e falou para José que isso aconteceria, e José se acalmou, porque imagina, ele como homem, sabendo que ela era uma pessoa pura e daqui a pouco estava grávida e não era dele. Você imagina o que passou na cabeça desse homem? Mas o anjo aparece para José e fala assim, olha, foi o pai que engravidou ela. Por quê? Porque Deus viu graça em Maria. E ali, Maria, ela é preparada para aquele momento. Só que mesmo que ela estava preparada para aquele momento, ela sofreu. Ei, se você está tocando uma empresa, uma família, um negócio, se você está tocando, eu não sei o que está acontecendo agora, neste exato momento com você. Eu só sei que você está passando e sempre passará por adversidades, por problemas, por dificuldades. Porém, em tudo isso, Deus estará com você. Entende isso? Você está entendendo? Daniel, mas por quê? Deixa eu ler novamente para você. Jesus falou, lembrem-se disto, Mateus 28, 20. O último livro de Mateus, o último versículo, a última frase de Mateus. Lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, nunca mais na sua vida duvide de que Jesus vai estar com você. Jesus não nasceu, viveu, morreu, ressuscitou para ser em vão. Imagine o seguinte, tudo que ele sofreu, em vão? Então o mínimo que nós precisamos entender, o mínimo, olha, o mínimo da gente, é crer, acreditar e tomar posse. Que essa promessa não volta vazia. Daniel, mas eu já me senti sozinho. Eu também.
Mas me sentir sozinho não significa que eu esteja sozinho. Só significa que bateu um vazio dentro de mim e que eu sou um ser humano falho e que eu posso me sentir sozinho. Eu tenho o direito de me sentir sozinho. Só que isso não significa que eu esteja sozinho. Eu só não vi, só não contemplei naquele exato momento que ao meu redor agora, ao seu redor agora, ao nosso redor agora, tem anjos, tem arcanjos. Se você pudesse enxergar além do natural, você entenderia que neste exato momento está tocando sobre a sua cabeça, está tocando sobre a sua vida. Anjos celestiais, anjos. Tem anjos de Deus ao seu redor. Você só não está vendo. E por nós não vermos, muitas vezes, não sentimos. Por não vermos, igual aquelas mulheres, elas não viram Jesus ali. E elas acharam que alguém tinha pego o corpo, só que Jesus falou, eu vou ressuscitar. O anjo desce e fala, e vocês viram que depois levam propina, pagam para dizer que roubaram o corpo de Jesus. Ei, preste atenção. Preste atenção. Não importa o quanto o diabo prove o contrário para você, o quanto o diabo use as pessoas. Acredite naquilo que Deus prometeu. Foi feita uma pesquisa na década de 60, se não me engano, nos Estados Unidos. Colocaram 9 pessoas sobre uma mesa. Preste atenção nisso. 9 pessoas numa mesa. 9 atores, atrizes, né? E chamaram uma pessoa que não sabia de nada. E essa pessoa foi colocada no meio dessas pessoas. Era tudo armado, estava sendo filmado, era um teste. E ali, pegaram e começaram como se fosse riscar, sabe assim? Fazerem riscos, A, B, C e D. E perguntaram qual era o menor risco. O menor risco era o A. Só que, lá no D, era um pouquinho maior. Só que foi combinado que essas 9 pessoas que estavam ali iriam dizer que era o D. Então, essa pessoa que não sabia de nada senta e lá a pessoa lecionando fala assim, neste exato momento, qual é o menor risco que vocês estão vendo? Qual que é a menor linha que vocês estão vendo? E ele diz, é o A. E eles assinalam ali. Só que todas as outras pessoas dizem que é o D. E naquele momento, a pessoa que realmente viu que era o A, começa a duvidar de si mesma. Fala, mas espera lá, mas o menor é o A, será que eu estou errado? Porque todo mundo está falando que é o D. E essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos porque é o seguinte, ao final de tudo isso, aquela pessoa acreditou que o menor risco era o D. E não é porque ela estava vendo, é porque ela foi pela opinião e todo mundo falando que era o D, e ela acreditou que era o D, mesmo olhando que o menor risco era o A. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, em faculdades. Tem um vídeo que fala sobre isso daí. Daniel, por que você está falando isso? Eu estou falando isso para você porque Deus já te mostrou, Deus já te prometeu algo para você. Não foi para o teu vizinho, não foi para o teu amigo, não foi para o teu parente, foi para você. E quando ele fez essa promessa, você acreditou. Só que durante o processo, durante a caminhada, vão aparecer pessoas que vão fazer você duvidar daquilo que Deus te prometeu. E sabe por quê? Porque é isso que o diabo ama. Colocar dúvida no seu coração. Porque quando você duvida, você vai contra o que Deus te falou. Então, nunca mais duvide. Porque, lembre-se disto. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Enquanto você estiver nessa terra, Ele está com você. E ponto final. Pare de acreditar no que os outros estão falando e acredite naquilo que o Senhor está falando. Aquelas mulheres foram ali, Jesus tinha dito, eu vou ressuscitar. E elas foram ver se Jesus estava lá. Ou seja, de certa forma elas não estavam acreditando. Aí o anjo desce e fala assim, ele já falou. Hoje Deus está falando para você nessa live,
Ele já te disse que vai acontecer, mas você achou que era. Vamos pegar aqui e fazer de conta que é o celular. Dei 2 cliques e aconteceu, ô glória. Gente, isso daí acontece se você clicar aqui, agora você vai curtir a live. Se você clicar aqui, você vai compartilhar. Mas toda a promessa de Deus passa pelo teste do tempo. E se tem algo que traz a dúvida no nosso coração, que eu aprendi isso, chama-se o tempo de espera. Quando nós passamos por um tempo de espera que vai além do que nós acreditamos, entra dúvida no nosso coração. Mas hoje, Deus está falando, não permita que a dúvida entre mais no seu coração. Fique firme no seu propósito, fique firme em Deus, fique firme naquilo que Ele te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Pessoas falham, eu erro, você erra, nós falhamos, só que Deus não falha, Deus não erra. E o tempo de Deus, Ele é perfeito. Quando tudo acontecer, você vai entender que Deus é maravilhoso. Quando você recebe essa palavra, diga amém, eu recebo essa palavra. E para finalizarmos agora, muito maior do que a sua bênção é você ver Deus durante o processo. Como assim? É o que aquelas mulheres viram. É você saber que tem anjos ao seu redor, te guardando, te protegendo, te livrando. É você ver que no seu processo, você fala assim, ó, agora acabou, reta final, não tem mais o que fazer. Deus fala para você, você não sabe de nada, você só sabe até aonde os seus olhos enxergam. Você só sabe ver o que você vê. Deus chega e fala assim, ó, toma. Ele te dá um escape para você andar mais um pouco e saber que ali não é o final. Daniel, onde é o final? É aquilo que Ele te prometeu. Enquanto você não alcançar o que Ele te prometeu, não terminou. Mas o diabo quer que você pare durante o processo. O diabo quer que você pare, que você abandone. Ontem foi muito, muito poderosa a live de ontem. Foi assim, ó, 30 e poucos minutos. Na verdade, 27 minutos de live, mais ou menos, de palavra. E foi assim, ó, ontem. Eu falei, Deus, me dá uma palavra para mim. Eu preciso. Sabe aquele dia que você quer ouvir uma palavra mesmo? Deus falou assim, ó, abre em Salmos 89. Eu tô arrepiado falando isso, hein? Falei, tá bom, Senhor, glória a Deus. Aí eu cato a Bíblia, fecho o meu olho e falo, Deus, dá uma palavra para mim, né? Quem nunca fez isso, né? Dá uma palavra para mim e abro a Bíblia. Quando abre a Bíblia, cai em Salmos 89. Eu, meu Deus. E ontem Deus mostrou 22 qualidades que Davi fala sobre Deus. E essas 22 qualidades mostram o quanto Deus é poderoso. O quanto Deus é poderoso e Ele pode fazer o que Ele quer e quando Ele quer. Hoje Deus nos trouxe aqui para falar para nós que não importa se a maior promessa de Deus para a humanidade morreu, que era Jesus. Não importa. Foi a maior promessa que Deus fez para a humanidade. Morreu. Não importa. O que importa é o que Ele disse. Ao terceiro dia Ele ressuscitará e Ele se assentará à minha destra. Aleluia! Foram procurar Ele. Pode procurar. Podem falar o que quiser. Ele havia ressuscitado. Podem falar o que quiserem de você. Deus conhece o teu coração. Ei, Deus conhece o seu coração. As pessoas veem somente o que os olhos delas enxergam sobre você. A Bíblia fala, o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Deus vê o seu coração. E eu tenho uma excelente notícia para você agora. Deus vai cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Ponto final. Amém? Vamos orar juntos agora. Vamos orar. Eu
quero que você, se você puder agora agradecer Jesus por esse momento, cultuarmos, honrarmos o nome dele, glorificarmos o nome dele. Amém? Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque a maior promessa se cumpriu. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Eu fico imaginando aqueles governadores, aqueles autoridades locais da política dizendo: fiquem quietos, falem que roubaram o corpo dele. A verdade é que quando Deus promete algo, as pessoas vão mentir, vão falar mal de você. Pega essa chave agora. As pessoas vão precisar mentir. As pessoas vão precisar denegrir a sua imagem para que elas se sintam bem. Só que isso não muda o fato de que Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Nada muda isso. Nada muda a opinião de Deus. Porque Deus não prometeu algo para você. Deus não vai cumprir algo para você mediante o que as pessoas falam de você. Podem falar o que quiserem de você. Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. E Ele ama você. Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Não importa quanto tempo passe, Ele vai cumprir. Imagina isso. As pessoas vão precisar falar, elas vão precisar falar mal de você, para se sentirem bem, para tentarem impedir o que Deus tem para a sua vida. Elas vão ter que mentir. Mas aí olha que louco isso. Quem que é o pai da mentira? A única paternidade que Deus dá para o diabo é ser pai da mentira. Então, o inimigo vai usar as pessoas para dizer que não é real, para dizer que você é isso, para dizer que você é aquele outro. Mas o nosso Deus, aquele que te formou desde o ventre da sua mãe, muito antes disso, aliás, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida. E Ele está dizendo na palavra, em Mateus 28:20, eu estarei com você todos os dias, até os finais dos tempos, até você dar o seu último suspiro nessa terra. E quando você der o seu último suspiro nessa terra, Ele diz assim, ó: agora acabou o ciclo do sofrimento terreno, e agora você vai se encontrar comigo. Ou seja, nós sempre estaremos com o Senhor, e o Senhor sempre estará conosco. Aleluia! Você pode dizer isso assim, ó: maior é o que está comigo. Eu quero que você peça perdão agora. Deus, me perdoe, porque muitas vezes eu não vi isso. Eu me senti sozinho, eu me senti abandonado, mas era só um sentimento, era só uma emoção. E as nossas emoções e sentimentos são falhas. Mas quando a gente para, olha, vê, lê, contempla, entende que aquilo que Ele prometeu é maior, que aquilo que Ele falou vai se cumprir, nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Nada. Nada. Por isso amamos Ele, por isso Ele nos ama. Sinta-se amado agora por Deus. Sinta-se renovado. A sua fé é renovada agora. Como é maravilhoso servir esse Jesus. Nunca pare de servi-lo. Nunca pare de amar. Ele está aqui, Ele está agindo. Amém? Agradeça. Respire, agradeça. Sinta a presença dEle fluindo sobre a sua casa. Sinta a presença dEle fluindo sobre a sua família, sobre você agora. É você e Jesus agora, falando: Jesus, obrigado.
Porque mesmo quando eu não acreditei, o Senhor não me abandonou. Mesmo quando eu fui incrédula, o Senhor não me abandonou. O Senhor cuidou de mim, mesmo quando eu me afastei. Sabe por que Ele faz isso, gente? Eu sempre falo para vocês, quem fica até o final da live sempre recebe chaves, porque Ele fala assim, ó: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ei, você é ovelha, ninguém pode tocar em você. Parece discurso da época das antigas da igreja, mas isso é verdade. Não tem como as pessoas tocarem naquilo de Deus e saírem impunes. Deixa as pessoas falarem mal, deixa as pessoas tacarem o dedo, deixa elas te criticarem, deixa elas falarem o que elas quiserem. São elas com Deus. Porque aquele que nos guarda não dorme, aquele que nos guarda não sente fome, aquele que nos guarda está 24 horas, todos os dias da semana, cada segundo, a cada milésimo de segundo, nos guardando, nos protegendo, nos amparando e nos guiando, provendo e sendo Deus na nossa vida. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus. Que vocês sejam tocados, abençoados, renovados e revestidos pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar essa live, eu não sei se ela vai ficar bloqueada, porque eu citei várias vezes a palavra que não pode citar. E hoje à noite, às 21h01, nós encerramos com a semana Cura da Alma. Deus curou a nossa alma essa semana, Deus tem curado, restaurado. E quero colocar aqui para vocês, aqueles que desejam contribuir no nosso ministério, ofertar, dizimar, aqueles que de alguma forma desejam abençoar o nosso ministério, entre no meu perfil, tem um link chamado Linktree. Clique ali e tem lá o número de uma conta ou um Pix para você nos abençoar, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser de alguma forma nos abençoar, pode chamar inbox também. Estamos de braços abertos para receber tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Agora, eu quero lançar esse convite para vocês estarem conosco às 21h01. Hoje vai ser o encerramento dessa semana. Foi uma semana muito poderosa e uma semana onde Deus agiu de forma poderosa nessas lives. Elas não estão ficando gravadas no IGTV. Estou fazendo uma gravação dessas lives para futuramente fazer uma série do YouTube, tá? Para alavancar o YouTube. Então as lives da Cura da Alma não estão ficando salvas aqui no IGTV. Eu baixei elas para futuramente nós lançarmos ela no YouTube. Fechou? Gente, obrigado. Se vocês puderem compartilhar a live, eu não sei se ela vai ficar compartilhada ou não, porque quando eu falo que eles bloqueiam a live é porque a gente cita a palavra morte, morrer, mas tudo isso daqui está dentro da palavra, só que o Instagram entende como incitação ao ódio, etc. Só que não é sobre isso que a gente está falando. Então provavelmente essa live vai ficar bloqueada, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e nós precisávamos falar sobre tudo que nós falamos hoje. Fechou? Se caso você não conseguir compartilhar aqui no Instagram, copie o link e compartilhe no WhatsApp, que daí funciona. Fechou? Beijão no coração de vocês, gratidão, uma semana abençoada, e hoje, às 21h01, estamos juntos na live da Cura da Alma. Deus abençoe.